Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Simone e hoje nós estamos aqui novamente para realizar a atividade do dia 15 de março de 2021, segunda-feira. Muito bem. Talvez alguns ainda não tenham conseguido a apostila, mas até a noite a apostila estará nas mãos de vocês, ok? Então, a professora está pedindo que cada um de vocês não realizem, quando estiverem com a apostila, não realizem assim todas as atividades de uma vez. Esperem que a professora vai postar cada dia uma aula e acompanhe esta aula. Porque daí, se vocês realizam as atividades todas num dia só, e vocês não abram os vídeos, aí vocês vão perder as explicações da professora, ok? Então, vamos lá para a atividade segunda-feira. A professora vai compartilhar com vocês aqui agora a atividade de hoje. É essa atividade aí, de língua portuguesa, atividade referente à segunda-feira, dia 15/3. Muito bem. Vamos ler o texto e converse com a sua professora sobre os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Os elementos da narrativa, nós vamos ler o texto primeiro. Primeiro, nós vamos ler o texto e depois a professora vai conversar com vocês sobre esses elementos. Vocês podem estar fazendo também essa leitura aí na casa de vocês depois, pausadamente, com muita calma, observando aí é, a pontuação da leitura que nós vamos realizar, ok? Então vamos lá. A formiga e o grão de trigo. Durante a colheita, um grão de trigo caiu no solo. Ali, ele esperou que a chuva ou a chuva o enterrasse. Então surgiu uma formiga que começou a arrastá-lo para o formigueiro. Por favor, me deixe em paz, protestou o grão de trigo. Mas precisamos de você no formigueiro, disse a formiga. Se não tivermos você para nos alimentar, vamos morrer de fome no inverno. Mas eu sou uma semente viva, reclamou o trigo. Não, fui feito para ser comido. Eu devo ser enterrado no solo para que uma nova planta possa crescer a partir de mim. Talvez, disse a formiga, mas isso é muito complicado para mim. E continuou a arrastar o trigo. Ei, espera, disse o trigo. Tive uma ideia. Vamos fazer um acordo? Um acordo? Perguntou a formiga. Isso mesmo. Você me deixa no campo e no ano que vem eu lhe dou 100 grãos. Hum, você está brincando, disse a formiga descrente. Não, eu lhe prometo 100 grãos iguais a mim no próximo ano. 100 grãos de trigo para desistir de apenas um, disse a formiga desconfiada. Como você vai fazer isso? Não me pergunte, respondeu o trigo. É um mistério que não sei explicar. Confie em mim. Eu confio em você, disse a formiga, que deixou o grão de trigo em seu lugar. E no ano seguinte, quando a formiga voltou, o trigo tinha mantido sua promessa. Olha só. Muito bem. Isso são fábulas do mundo do Esopo, de Leonardo da Vinci, tá? A editora aqui é Tolstói, São Paulo. Olha só, esse texto aqui foi postado ou escrito em 2004. Fábulas. Olha só, gente. Muito bem, muito bacana esse texto. Nós temos dentro desse texto aqui os elementos, os personagens? Temos, né? E esses personagens são animais, que é a formiga e um animal e o outro não, é o trigo. E os dois fazem um diálogo. Tem alguma, dentro desse pequeno texto, dessa fábula aqui,
Tem um problema? Tem um problema. Qual que foi esse problema? O problema aqui começou aonde? Começou quando um grão de trigo caiu no solo, terra. Aí começou todo o desfecho aí dessa história, dessa fábula. Muito bem. E o que aconteceu com esse grão de trigo quando ele caiu no solo? Apareceu quem? Apareceu a dona formiga. A dona formiga queria fazer alguma coisa? Sim, ela queria fazer alguma coisa. Ela queria levar o trigo para o formigueiro, para que ela pudesse ter alimento junto com as outras formigas. Mas o trigo foi insistente e convenceu a dona formiga que ele iria dar para ela muitos grãos de trigo. Olha só que bacana, né? E a formiga se convenceu? Sim, se convenceu. Então, nós falamos aí de alguns elementos da narrativa. Nós falamos dos dois personagens, que é a formiga e o grão de trigo. Dentre esses dois personagens, existe um personagem principal. O personagem principal é aquele que, dentro da história, resolve o problema. Ele dá o desfecho final para o texto. Qual dos dois que resolveu o problema? Foi a dona formiga ou foi o grão de trigo? Qual dos dois? Quem que resolveu? Foi o grão de trigo. Por que foi o grão de trigo, professora? Porque o grão de trigo, ele teve uma ideia de convencer a dona formiga de deixar ele para o próximo ano. E aí ele fez um combinado. Olha, se você me deixar, você não vai ter apenas um grão de trigo, mas você vai ter muitos, 100 grãos de trigo iguais a mim. Então, ele que resolveu toda essa trama dessa história aqui. Então, o personagem principal dessa fábula, desse texto, é o grão de trigo. A Dona Formiga, ela vem como personagem secundário, que ela também está participando da trama, mas é o primeiro mesmo, é o grão de trigo, o principal é ele, porque ele resolveu o problema, ok? Outro elemento, o espaço. Tem espaço? Onde se passou essa história? Aonde? O autor aqui fala: durante a colheita, um grão de trigo caiu no solo. Ali ele esperou que a chuva o enterrasse. Durante a colheita. Nós não podemos pensar que uma colheita é na cidade. Não. Então, o espaço aqui seria o espaço rural, um sítio, uma fazenda. O autor não nos fala, mas nós já podemos entender que se é uma colheita, é no espaço rural, ok? Então, vamos colocar um certo dia, em uma fazenda, o grão de trigo caiu no solo. Fala o tempo, que é outro elemento da narrativa, quando que isso aconteceu? O autor fala que foi durante uma tarde, se foi uma tarde de verão, se foi durante o dia, se foi durante a noite. Ele também não fala, mas nós já entendemos. Tem certas coisas que os autores não escrevem, mas eles deixam a entender. Durante a colheita. A colheita pode ser, em algumas fazendas, são às vezes até realizada à noite. Mas nós vamos deixar aqui como durante o dia, ok? Então vamos lá. Durante a colheita, a professora fez uma bagunça aqui. Durante a colheita, num dia de sol, numa fazenda, um grão de trigo caiu no solo. Olha só. Durante o dia, um dia de sol, um grão de trigo caiu no solo. Muito bem. Olha só, nós já descobrimos quem é o personagem principal, o grão do trigo, aonde se passou esse texto na fazenda durante um dia de sol.
Ok, pessoal? Vou chamar vocês de crianças. Ok, pessoal? Então, os elementos da narrativa, às vezes, está bem explícito, às vezes também não está. Às vezes, nós precisamos ler e reler o texto para nós podermos entender aonde que eles estão. Quando o trigo cai no chão, ele logo vem a formiga e observem que eles começam um diálogo. O que é diálogo? Uma conversa. Então surgiu uma formiga que começou a arrastá-lo. Aí começou toda a trama, né? Aí então surgiu uma formiga que começou a arrastá-lo para o formigueiro. Foi aí que começou o diálogo. Por favor, me deixe em paz, protestou o grão de trigo. Mas precisamos de você no formigueiro, disse a formiga. Se não tivermos você para nos alimentar, vamos morrer de fome no inverno. Mas o grão de trigo continuou e o diálogo continuou também. Então, vocês percebem que quando nós iniciamos um diálogo, nós temos aqui de início um travessão. Olha aqui, a professora está mostrando lá, que é esse tracinho aí, ó. Depois do travessão, nós temos letra maiúscula. Nunca inicia um diálogo com letra minúscula, não, né? Olha aí, ó. Letra maiúscula. Depois da vírgula, olha aqui, ó. Por favor, aqui está falando. Quem é que está falando aqui? O grão de trigo. Aí temos uma vírgula, é uma pausa. Quando nós colocamos uma vírgula, nós não colocamos a próxima letra maiúscula. Bom? E aí, olha quanto diálogo que tem aqui. E aí, aqui embaixo tem um ponto aqui de pergunta, né? Um acordo? Olha só, estamos num diálogo ainda e um ponto de pergunta, né? Então, de interrogação, perguntou a formiga. Ponto final. Diálogo de novo, travessão. Prestem bem atenção. Então, conforme vocês vão lendo o texto, vocês vão percebendo a pontuação. E é importante que vocês leiam o texto. E também, hoje a professora vai deixar para vocês essa tarefinha de ouvir essa aula de novo para perceber os elementos da narrativa. Vamos pegar esse texto, vamos copiar lá no nosso caderninho, usando todos os pontos. Olha aqui, ó, isso aqui é o nome do título. É o nome do título, o nome do texto, a formiga e o grão de trigo. Olha, está centralizado com letra maiúscula aqui, só essa aqui. Todas as outras estão com letra maiúscula, mas o importante é que pelo menos seja essa daqui, ok? Copiem no caderno esse texto e façam o seguinte, tentam identificar na fala quem é que está falando, se é o personagem principal ou se é o personagem secundário. Qual que é o personagem principal? Grão de trigo. Quem é o secundário? A dona formiga. Tenta identificar. Com a leitura, vocês vão identificar aqui aonde a dona formiga está falando e aonde o grão de trigo está falando. Ok? Boa leitura para vocês. Façam esse texto aí, pode fazer no caderno. Quanto mais vocês escreverem, quanto mais vocês lerem, vão se tornar melhores leitores e também a escrita de vocês vão melhorar. Ok, pessoal? Qualquer coisa, a professora estará à disposição de vocês. Beijos no coração.